Meus amados irmãos, hoje nós iremos meditar na palavra um assunto muito importante, um assunto de muita importância, que faz parte da nossa vida como filhos de Deus. Nós vamos meditar sobre a oração. Esse é o nosso tema de meditação na noite de hoje, de acordo com a Santa Palavra. A oração, que é a comunicação com o divino, com o nosso Deus, que fortalece a nossa vida e que nos dá esperança e que cada vez mais alimenta a nossa fé. A oração, a arma mais poderosa da terra. Eu vou repetir. Oração, a arma mais poderosa da terra. A chave da vitória em Cristo Jesus. Vamos iniciar a nossa leitura. Eu peço que vocês abram as vossas Bíblias em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vou convidá-los a ir para Jeremias, no capítulo 29. Jeremias 29, os versículos de 11 ao 13. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ainda temos mais uma leitura. Nós vamos agora para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18. Tessalonicenses 16 a 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? A palavra de Deus, fonte de sabedoria. A palavra do nosso Deus é a fonte de sabedoria. Quanto mais você busca a Deus na palavra, quanto mais você quer falar com Ele, quanto mais você busca a face do Senhor, você é usado em oração. Então, como ser usado em oração? Buscando sempre, cada vez mais, ao nosso Deus. Você é usado em oração. Isso por quê?
eu fiz aqui umas anotações que eu achei-as muito significativas. Isso porque não tem cristianismo sem oração. Não tem cristianismo sem oração. Não tem crente cheio do Espírito Santo sem oração. Não tem abundância de conversões sem oração. Não tem avivamentos sem orações. Eu poderia elencar muito mais motivos, mas eu vou parando por aqui. A oração é um exercício espiritual que fortalece o nosso relacionamento com Deus. Nós nos relacionamos com o nosso Deus através da oração. Mas não é aquela oração quando o dia amanhece que a gente diz: obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Sim, é uma oração. Obrigada, eu entrego minha vida a Ti. São orações. Mas é necessário que façamos aquilo que o nosso Deus nos ensina. Vai no teu secreto, ora ao teu Pai celestial, busca Ele e te fortalece nele, porque a oração fortalece o nosso relacionamento com Deus, com o nosso Pai celestial. Além desse fortalecimento, ajuda a nós, como cristãos, a crescer em fé e confiança no Senhor. Quanto mais você ora, a sua fé vai sendo exercitada. A sua confiança em Deus será sempre cada vez mais crescente, porque o relacionamento com o divino nos fortalece, nos edifica e nos faz, perseverando em oração, cada vez mais avançarmos em obediência a tudo que o nosso Deus quer de todos nós, como filhos que moraremos eternamente com Ele. Amém? Deus é soberano. Ele tem o controle de tudo. Eu vou repetir. De tudo nas mãos. A vontade dele prevalece sempre. E nós sabemos que prevalece porque é perfeita, é boa, é agradável, é o que existe de melhor para as nossas vidas. Entretanto, em sua sabedoria, em sua soberania, Deus resolveu agir através da oração do seu povo. Quando nós oramos, o Senhor escuta, o Senhor ouve. Melhor dizendo, o Senhor já sabe o que é que nós vamos falar para Ele. Quais são as nossas petições, as nossas necessidades, aquilo que tanto almejamos alcançar. O Senhor sabe de tudo. Mas Ele ouve e, como a vontade dEle é soberana e perfeita, Ele vai agir para que nós tenhamos o que de melhor existe. Amém? A oração é muito mais, muito mais do que um exercício devocional. Nós fazemos o nosso devocional. É válido? Sim. Mas a oração é aquele momento que nós temos de intimidade com o nosso Deus. O devocional é muito válido, como eu disse anteriormente. Tudo aquilo que se relaciona, que nos dê a oportunidade de clamarmos, de estarmos falando com o nosso Deus,
dando graças, ou com os nossos pedidos, o que quer que falemos para Ele, tudo é válido. Mas que entendamos o poder da oração. Entendamos isso nessa noite, mais ainda, porque eu confesso para vocês, nós sempre pensamos que sabemos bastante ou um pouco, muito válido, sobre a oração. Mas esses dias eu tive a oportunidade de verdadeiramente crer o quanto a oração é poderosa. Verdadeiramente, a oração tem poder. E o nosso Deus, pela sua misericórdia, Ele responde às nossas orações. Há quem diga assim, mas eu peço e Ele não me atende. Eu peço e não vejo nada acontecendo. O Senhor diz que pedimos, mas que muitas vezes pedimos mal. Pedimos mal. Mas vamos prosseguir. Quanto mais você ora, e por mais que você se sinta bem orando, na presença do Senhor, você sinta a presença dEle, você se sinta maravilhado com Ele, você não muda as circunstâncias. Guarde isso na mente. Não muda as circunstâncias, não. Quem muda as circunstâncias é Deus. Agora, Deus muda através das nossas orações. Vamos orar, vamos perseverar, vamos clamar, vamos pedir, quando orarmos, a direção do Espírito Santo na oração que nós vamos fazer. Porque se nós pedimos a direção do Espírito Santo, o Espírito vai nos conduzir de maneira correta, conveniente, para que nós alcancemos as graças do nosso Pai. Mas vamos orar. Orar, como diz a palavra, orar sem cessar. Deus muda as circunstâncias. Quando o povo de Deus ora, Deus age. Quando o povo de Deus se põe de joelhos, o braço estendido de Deus começa a agir. Então, a oração é poderosa. A oração tem poder. Mas nós vamos agora comentar que a oração faz parte da história da igreja. Sempre existiram pessoas no período bíblico antes de nós, compromissadas com a oração. Eu vou elencar alguns nomes. Abraão, orando, o que foi que aconteceu? Pela intercessão, poupou Ló. Jacó, em lágrimas, querendo a bênção, querendo ser abençoado. Nós sabemos da história de Jacó. Ele foi salvo. A sua alma foi salva. Com todas aquelas lágrimas, querendo a bênção de qualquer forma. Deus ouviu e a sua alma foi salva. Nós temos Moisés. Moisés colocou-se na brecha em favor de Israel para que não viesse a destruição do povo. Nós sabemos disso. Ana, com amargura de espírito, orava pedindo um filho. Deus ouviu e Samuel veio, aquele juiz, aquele sacerdote. Como nós sabemos, pelo que a Bíblia nos ensina, aquele profeta, Deus concedeu, e não somente Samuel. Aí vemos Ezequias, já com a sentença de morte, orou.
Deus reverteu a sentença de morte. Daniel, tantas orações de Daniel, mas vamos nos deter. Quando ele orou, quando da batalha nas regiões celestiais, a palavra nos ensina o quanto Daniel orou. Neemias orou por Jerusalém, que estava em escombros há 142 anos. E Deus restaurou Jerusalém em 52 dias. A oração tem poder. Foi o poder da oração. Foi o nosso Deus que atendeu, que deu resposta a Neemias. Paulo, homem dedicado à oração, orava nas prisões, nas sinagogas, nas ruas, em todos os lugares, orava sem cessar. A palavra diz que Paulo orava sem cessar. Aí nós temos Davi orando diante das lutas, das batalhas, clamando ao Senhor em todo o tempo, por tudo aquilo que nós sabemos da luta de Davi em toda a sua trajetória. Mas ainda tem muitos outros. Mas nós vamos comentar sobre a igreja primitiva, que orava diante das perseguições, dos desafios, de tudo aquilo que a igreja primitiva vivenciou. Aí vem os discípulos. Os discípulos oraram unanimemente, por obediência a Jesus por 10 dias, perseverando, enquanto esperavam o quê? Para serem revestidos de poder vindo do alto. Eles perseveravam, orando incessantemente, obedecendo a toda a orientação que Jesus deu para eles. Mas nós não podemos esquecer das orações da igreja pela libertação, pelas libertações de Pedro, de Paulo e Silas, das prisões. A igreja orou e nós vimos que o poder de Deus desceu. E tudo aquilo que é relatado pelas Escrituras, nós vemos, mais uma vez, o poder da oração. Mas o maior exemplo que temos está em Jesus. Jesus que orava em todo o tempo. Jesus que orava ao Pai. Jesus que orou no Monte das Oliveiras com os discípulos, quando os ensinou a oração do Pai Nosso. Jesus que orou em Belém, em Cafarnaum, em Nazaré, em tantos outros lugares, de acordo com o Novo Testamento que nos ensina. E Jesus orou no jardim de Getsêmani, naquele momento de angústia, de dor. Jesus estava orando, em toda a sua angústia, sendo traído, mas o Pai o fortaleceu, as suas orações chegavam ao Pai e ele saiu fortalecido pelo amor do Pai Celestial. E Jesus intercede por nós, à destra do Pai. Nós temos um intercessor perfeito, maravilhoso, que intercede por nossas vidas ao Pai. E a intercessão de Jesus Cristo é em todo o tempo, é sem cessar, porque Ele nos ama e Ele sabe que nós precisamos agradar ao Pai Celestial. Então, Ele se coloca na brecha em favor de todos nós. Por isso que, de todos os exemplos,
o maior deles em oração é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Deus quer seu povo sedento por Ele. Observem bem. Deus quer o povo dele, que somos nós, sedentos por Ele. Ele quer que nós tenhamos sempre anseio por Ele, para que rios de água viva sejam derramadas na terra seca. Que muitas vezes é como nós nos encontramos em determinados momentos das nossas vidas. Muitas vezes isso acontece. Somos terra seca, precisando de rios de água viva que brotem e que venham para nós. Então, Jesus anseia que nós sempre o busquemos em todo o tempo, não esporadicamente, não em momentos, apenas em momentos de apuros, não apenas em situações que nós vivenciamos e cremos que são situações impossíveis, que só Ele pode resolver. Ele quer que nós tenhamos, como eu disse anteriormente, um relacionamento com Ele. E a oração nos permite isso. É só nós nos posicionarmos e assim agradá-lo, nos relacionando com Ele, orando em todo o tempo. O Deus que é misericordioso, Ele reverte situações impossíveis em resposta à oração. Não tem nenhum outro ser que em situações impossíveis possa haver reversão. Não tem. Só o nosso Deus, o único Deus, o poderoso, o excelso, o magnânimo, aquele que nos ama e que quer que nós vivamos com Ele eternamente. Amém? Deus age, Ele restaura vidas, Ele cura enfermos, Ele visita a sua igreja, que somos nós. Ele nos visita e nos fortalece. Ah, mas eu não sinto isso. Você está orando? Você está em comunhão? Você está se relacionando com seu Pai? É seu Pai celestial, é nosso Pai celestial. Então, quando isso acontece, a igreja se fortalece. Fortalece de uma maneira extraordinária. Porque a oração, que é esse momento com o Senhor, assim permite. Então acontecem os milagres, e Ele nos ensina em sua palavra, que eu gostaria que vocês abrissem agora em Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Vamos ler. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Assim, como diz a palavra, que nós peçamos, busquemos em oração, com perseverança, com fé, no nome de Jesus Cristo, sob a direção do Espírito Santo, pois nós precisamos, como igreja, precisamos de um sopro de Deus.
Nós precisamos de alento. Precisamos sim. Para que, através da oração, os nossos corações sejam cada vez mais inflamados a buscá-lo, a orar a Ele, a ter comunhão com Ele, a ter relacionamento com o divino. Nós precisamos orar, irmãos, não somente por nós, não somente pelas nossas necessidades. Nós precisamos orar uns pelos outros, como nos ensina a palavra. A palavra diz: orai uns pelos outros. Precisamos orar porque existem tantos cristãos aflitos, desesperados, angustiados, até indiferentes, com o coração já sem amor, a chama apagando, o fervor desaparecendo, que precisam ser reerguidos e serem sarados. E o Senhor nos garante isso, Ele sara. Ele sara. Em 2 Crônicas, eu peço que vocês abram agora, no capítulo 7, versículo 14. É uma passagem muito conhecida, mas de muita sabedoria, de muita relevância, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus responde à oração. Oração tem poder. Eu sei que eu estou repetindo muito isso, mas oração tem poder. Eu vou falar com vocês, vou falar para vocês agora 2 exemplos do poder de oração que eu tive a oportunidade de escutar em pregações. O primeiro, no período em que a igreja na Inglaterra estava decaindo, Deus levantou um homem chamado Charles. O sobrenome dele, eu não sei se eu vou proferir corretamente. Haddon. É H-A-D-D-O-N. Eu li como se fosse Haddon. Charles. Deus levantou esse homem. Ele pregava a palavra com tamanha unção que na igreja dele, aos domingos, chegavam milhares de pessoas. Não eram dezenas, eram milhares de pessoas. Todos os domingos, todos os domingos. Um dia, uma pessoa chegou perto dele e perguntou: qual o segredo para vir tantas pessoas para a igreja? O porquê de tantas mudanças na igreja? A pessoa perguntava. O porquê de tanto poder de Deus, de tantas conversões? Porque eram muitas pessoas que participavam do culto dessa igreja. E a cada domingo, segundo o que eu escutei, crescia o número de pessoas. Sabe qual foi a resposta que ele deu? Ele respondeu: é porque esta igreja tem uma usina de oração. A expressão que ele usou. Uma usina de oração. Mas a pessoa não se contentou em só ouvir o que era. Queria a explicação, como eu também. Eu acho que vocês também aí estão querendo saber. A usina de oração. Então, ele explicou.
essa usina de oração é resultado das reuniões, viu, pastora Ruth? Das reuniões de oração às segundas-feiras. Toda segunda-feira tinha a reunião de oração. E também os irmãos compromissados com a oração, os irmãos dessa igreja, eles vinham para a igreja na hora do culto. Tinha a equipe, onde havia o revezamento a cada domingo. Então, vinha a equipe, e enquanto o culto estava acontecendo, os irmãos estavam clamando a Deus por mais poder. Por isso que ele explicou que era uma usina de oração. Em suma, ele deixou claro que tudo o que acontece tem que ter oração. Porque milagres acontecem, coisas extraordinárias acontecem. Esse foi o primeiro exemplo. Mais um exemplo. Em uma outra igreja, dezenas de irmãos compromissados em oração pelo ministério. Vocês vão sorrir um pouco agora. Eles reuniam-se em um salão. Esse salão era localizado abaixo do púlpito. Ou seja, o púlpito, eu suponho que o púlpito fosse no primeiro andar, isso fosse no térreo, ou se o púlpito estivesse no térreo, como nós, tivesse um salão abaixo. Eu sei que tinha um salão abaixo do púlpito. Aí vejam o que acontecia durante o culto. Durante o culto, os irmãos ficavam orando. Quando o pregador sentia a necessidade de mais poder de Deus, quando o pregador sentia, ele batia com o pé no assoalho e o som ecoava lá embaixo. Eles estavam no salão, abaixo do púlpito. Então, quando isso acontecia, os irmãos clamavam, suplicavam, e tudo acontecia de maneira muito mais extraordinária. Tudo isso pelo poder da oração. A oração é a chave da vitória. A oração não é para a gente forte. Não nos enganemos. Oração não é para quem é forte. Oração é para nós que temos consciência da nossa fraqueza. Oração é para nós. Por quê? Porque a oração une a fraqueza humana à onipotência de Deus. É a nossa fraqueza. Quando a gente ora, então a onipotência de Deus vem sobre nós. Nós somos fracos. Nós ainda estamos pecando. Nós ainda desagradamos ao Senhor. Então, nós somos fracos. Mas a nossa fraqueza, ela se une à onipotência de Deus. A nossa fraqueza conecta o altar da terra com o trono do céu. O altar da terra com o trono do céu. Então, coisas extraordinárias acontecem. Tudo através da arma mais poderosa da terra, da oração. Mas é preciso entender algo muito importante, que não é a oração que é poderosa. Até porque a gente, no nosso meio, já tivemos a oportunidade de dizer assim, o irmão ou a irmã que tem a oração poderosa. Não é a oração que é poderosa. Poderoso é o Deus que responde à oração.
O poder está nele. A nossa oração não tem poder. A nossa petição é uma súplica. O poderoso é o nosso Pai Celestial. Ele sim. Ele que muda as circunstâncias. Ele que reverte situações impossíveis. Ele que tudo pode. Ele que tudo faz. E muitas vezes, por mais que a gente queira definir, contextualizar, a gente não consegue diante da grandeza do nosso Deus. Porque Ele é verdadeiramente o único e poderoso Deus. Há quem possa pensar que esse mover de respostas às orações só aconteceram naquele período bíblico. Há quem pense, que diga assim, não, eu não vejo hoje o que a gente lê na Bíblia, o que a gente ouve de testemunhos. Não, há quem até pense assim. Deus é o mesmo, meus irmãos. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele muda as circunstâncias pela oração. Ele faz prodígios ainda hoje, como Ele quer, onde Ele quer. Onde Ele quer e como Ele quer, e da maneira como Ele quer. Para a glória do seu nome. Por isso que nós tenhamos em nossos corações e nos nossos lábios sempre o agradecimento, a gratidão ao nosso Deus. Porque Ele tudo pode, Ele tudo faz. E sempre o que Ele faz se reverte para o nosso bem e para a glória dEle. Para que Ele seja sempre glorificado. Porque Ele é digno e nós necessitamos ter isso muito forte dentro de nós. Glorificar o nome do nosso Deus, nosso Pai Celestial, nosso Abba Pai. Amém? Mas nós temos 3 pontos ainda a destacar. Vamos para o primeiro. Nós precisamos orar para receber poder do Espírito Santo, para que possamos interceder por muitos irmãos que estão desistindo do Evangelho, apostatando da fé. Igrejas fechando, ministérios que estão cada vez mais decaindo, seminários, irmãos, seminários que outrora formavam pastores e missionários, tem seminários que estão repassando hoje o ceticismo e a apostasia. Então, nós precisamos orar. Ah, mas isso não está acontecendo no nosso meio. Glória a Deus. Mas quando Deus nos orienta na palavra para orarmos uns pelos outros, para orarmos pela igreja, não se resume à nossa igreja local, unicamente ao nosso ministério. Não, é a igreja, é o povo de Deus, somos nós, os filhos de Deus, em cada canto e recanto. Ah, mas eu não sei quem são essas pessoas. Não importa se nós não sabemos, mas se tomamos conhecimento que isso está acontecendo, vamos nos pôr de joelhos, espiritualmente, orando, clamando, suplicando, para que haja reversão de toda uma situação dessas, de situações como essas, para que hajam mudanças, e essas circunstâncias só serão mudadas por Deus e através da oração. O segundo ponto, a oração é a base do avivamento que tanto nós queremos. Qual é o cristão que não quer avivamento?
Nós ansiamos por isso, nós oramos, nós esperamos. Até parece que às vezes dá até um certo desânimo. Não é possível, não acontece. Então, a oração é a base do avivamento. É maravilhoso a gente saber o que Deus fez sobre avivamento no passado. Quando a gente lê, quando a gente toma conhecimento da grandiosidade do nosso Deus, quando dos avivamentos. É maravilhoso. Sim. Mas nós queremos também aqui, em nossa nação. Amém? Nós queremos o avivamento em nossa nação. Nós queremos viver essa experiência gloriosa. Então, oremos para que isso, meu irmão, aconteça. Oremos por uma manifestação poderosa de Deus, soprando as cinzas, tirando as cinzas, separando, soprando as brasas, inflamando nossos corações, para que vejamos o poder de Deus e possamos vivenciar o avivamento. É impossível? Não. Porque Deus é o mesmo. O avivamento que aconteceu nos séculos passados e que acontece em alguns países, e por que não na nossa nação, no nosso Brasil? Por que não no nosso meio? Por que não para nós? Essa experiência gloriosa. O terceiro ponto é que a oração é a base da restauração de uma nação. A nossa nação, o nosso Brasil, a nossa terra querida. Que Deus nos mova como igreja a orar pelo Brasil, que precisa de uma visita do céu. O nosso país precisa de uma visita do céu, diante de tantas circunstâncias. Que as autoridades reconheçam que Deus é soberano e que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Feliz é essa nação que tem Deus como Senhor. E que o nosso Brasil, tão amado por nós possamos não só falar, mas sentir. Povo feliz, cujo Deus, cuja nação, Deus é o Senhor. A oração, ela aciona o braço poderoso de Deus. A palavra nos diz isso, que Moisés, intercedendo com as mãos levantadas pelos soldados dele, que estavam no campo, enquanto as mãos dele estavam estendidas, ele orava, os soldados dele prevaleciam. Quando os braços de Moisés encolhiam, o inimigo prevalecia. Então eu pergunto, e já respondo: há ou não há poder na oração? Sim, há poder na oração. Moisés orava. Os soldados dele prevaleciam. Quando ele encolhia os braços, o inimigo prevalecia. E, em outras palavras, para nós, quando nós estamos orando, o inimigo, ele bate em retirada. Quando a gente negligencia, então o inimigo tenta prevalecer na vida da gente. Por isso a importância, a necessidade, o compromisso de orarmos com fervor, com confiança e perseverando em oração. E o terceiro e último ponto a destacar
é que a oração, ela nos capacita a enfrentar, e quem não os tem, os grandes dramas da nossa vida. As situações difíceis que nós vivenciamos, pessoalmente ou em família. A oração nos capacita. Como? Orando na palavra em Salmo 50:15, Deus diz assim: invoca-me no dia da angústia. Observem bem. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, invocar a Deus no momento da angústia, Ele liberta, livra e será glorificado. Ele promete que vai livrar, que vai resolver a angústia, trazendo bonança para aquela alma, para nós, quando estamos sofrendo. Ele afirma que será glorificado. Ele é fiel. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Porque Ele não é homem para mentir. Então, vamos invocar, crendo que Ele vai livrar, para que nós possamos glorificá-lo sempre. Eu não sei a angústia que você passa. Eu não sei a angústia que você enfrenta. Eu não sei a crise, a causa que você tem em sua vida. Se só com um milagre você pode resolver. Eu vou repetir. Eu não sei a angústia que você passa, a angústia que você enfrenta. Eu não sei a crise, a causa de sofrimento que você tem. E se só com um milagre é que você pode sair desta situação. E quem é que faz milagres? Deus. E o que foi que Ele ensinou, pelo que nós acabamos de ler na palavra, no momento da angústia? Invoca-me. E como é que a gente invoca ao nosso Deus, ao nosso Pai? Orando. É orando. Não é murmurando, não é lamentando, não é se desesperando, não é achando que está tudo perdido, que não há solução. Nós não temos condições de solucionar determinadas situações em nossas vidas por nós mesmos. Mas esse conselho, quem está dando é o próprio Deus. É Ele que está dizendo para nós: invoca-me. Invoca-me. No dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Se a situação vivenciada por vocês, e lógico, eu também tenho situações difíceis na minha vida. Se só com milagres, o que eu sei e creio, que Jesus faz milagres. Ele não só fez milagres no passado, Ele faz hoje e fará sempre. Porque Ele nos ama, porque Ele é poderoso, porque Ele quer o melhor para nós. Então, é crer no poder da oração e agir. Agir como? Orando, clamando, suplicando, como a palavra nos ensina e como nós temos recebido muitos ensinamentos sobre isso no nosso ministério.
é orar, porque muito pode pela sua eficácia a súplica do justo. Eu peço que vocês abram, vai ser o último versículo, em Tiago 5,16, que é exatamente isso que eu acabei de ler. A parte B diz: muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo. Esse versículo enfatiza que a oração de uma pessoa, atentem bem para isso, esse versículo enfatiza que a oração de uma pessoa que vive em conformidade com a vontade de Deus tem grande poder e eficácia. Então, aqui está exatamente a explicação para determinadas situações que nós podemos pensar assim: eu oro e nada vejo, eu oro e não tem vindo solução. Mas a palavra de Deus diz que muito pode pela sua eficácia a súplica do justo. Mas ela também nos explica que é preciso que quando oremos, nós precisamos estar em conformidade com a vontade de Deus, para que a nossa oração tenha grande eficácia. É necessário que assim seja. E como fazer isso? Quando orarmos, peçamos ao Espírito Santo que direcione as nossas orações. Busquemos o Espírito Santo, orando. Ele é nosso consolador, encorajador, é nosso ajudador, é o nosso mestre. Ele habita em nós, é o nosso amigo, tão presente em nós. Então busquemos a Ele, pedindo a direção de como orar, de como suplicar. Porque nós pedimos mal, mas na direção do Espírito Santo, nós vamos pedir de maneira de acordo com a vontade de Deus. A palavra justo, aqui, quando diz assim, a súplica do justo, não se refere a uma pessoa que nunca cometeu erros. Essa palavra justo não significa que é uma pessoa que nunca cometeu erros. Nós cometemos erros. Mas essa palavra significa alguém que se esforça para viver de acordo com os princípios bíblicos e que busca uma relação, um relacionamento sincero com Deus. Nós precisamos desse relacionamento. Daquela pessoa que ora com perseverança, com fervor, com confiança. E muitas vezes já agradecendo a Deus, porque Ele está escutando. E como ela é o Deus da provisão e da providência, a gente aguarda no Senhor e se regozija nele, sabendo que Ele vai nos dar o melhor. Nós pedimos e Ele dá sempre para nós o melhor. Estamos quase terminando. Não esqueçamos que, como Deus sabe o que é melhor para nós, Ele responderá às nossas orações de acordo com a vontade dEle. A oração permite que recebamos as bênçãos que Deus já reservou para nós. Deus já reservou muitas bênçãos para nós. Então, essas bênçãos, o Senhor nos concede. Oremos, que a concessão vai vir para nós, na direção do Senhor, na direção do Espírito Santo, as nossas orações, crendo e agradecendo que Ele vai nos dar o melhor. Jesus nos ensina
se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Esse versículo está em João 15, 7. Eu vou repeti-lo. Jesus nos ensinando. Se vós estiverdes em mim, se estivermos nele, e as minhas palavras, as palavras do nosso mestre, estiverem em nós, pedireis tudo o que quiserdes. Eu repito, tudo. E vos será feito. Mas atentem para o seguinte. Se nós estivermos nele, o que significa? Em obediência a ele. Se as palavras dele estão em nós, que é o grande ensinamento, que é a riqueza espiritual para as nossas vidas, se nós nos nutrimos da palavra dele, se nós meditamos e praticamos, então, aquilo que nós pedirmos, tudo o que quiserdes, como ele diz, vai ser feito. Porque o que Jesus quer é nos abençoar sempre. Nós queremos em todo tempo sermos abençoados. Mas nós precisamos compreender que, como filhos, através de orarmos, nós nos tornamos cada vez mais íntimos do nosso Deus. E isso é importantíssimo para o nosso crescimento espiritual. E também para que nós possamos ter uma vida, ainda aqui na terra, na presença do Senhor, uma vida que nos alegra, que nos fortalece, que nos faz a cada dia expressarmos a nossa gratidão a esse Deus tão maravilhoso, que sempre está com os seus olhos santos, nos fitando, nos olhando, acompanhando os nossos passos. Esse Deus maravilhoso que não dorme, que é fiel e que nos ama com o amor eterno. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que Deus nos levante como intercessores. Que sejamos intercessores, não somente em causa própria. Não. Sejamos intercessores como a palavra nos ensina.